Olá, alunos, vamos fazer aqui um exercício agora com um plano inclinado. Esse plano inclinado tem 12 metros por 4 metros aqui. E tem atrito envolvendo. Tem um corpo aqui, ó, de massa 10 kg. E esse corpo, ele vai deslizar para cá. A pergunta é qual a aceleração e qual a força normal. Mas tem um atrito, que é esse coeficiente de atrito aqui, ó, 0,2. O ângulo alfa é esse aqui, ó. A gente sabe que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto. Quando você pega o ângulo de alfa, o cateto oposto é 4 sobre o adjacente, 12. Essa é a definição de tangente, que dá 1/3, né? Que dá 0,33. Logo, o alfa é 18,4 graus. Bom, vamos analisar. Aqui eu fiz o desenho para vocês entenderem o que é tangente, ó. Eu vejo que a definição de tangente, eu fiz aqui um arco trigonométrico aqui, ó, um círculo. E a tangente a gente sabe que é essa, está aqui, ó, tangente para cima. Mas aqui, ó, aqui tangente, aqui é 1, aqui é menos 1. E no caso de ângulo alfa 18,4 graus, a tangente deu 0,33, tá bom? Só para saber que esse é o ângulo alfa ali. Olhando agora o meu desenho aqui, ó, o meu corpo que está deslizando, vamos ver que força atua sobre ele. Atua sobre ele a força peso para baixo aqui, de 100 Newton, né? Por que 100 Newton? Porque peso é massa vezes o G. O G é 10, né? Então, vamos lá. Peso mg. Peso é igual a massa, que é 10, vezes 10, que é o G, dá 100 newtons. Então, a primeira força é esse 100 newton para baixo ali. Bom, aparece também, obviamente, eu posso decompor essa força-peso em duas partes. Peso tangencial e peso normal. Vai aparecer uma força normal, que vai ser igual ao PN. Essa força que tem que ser igual a essa, se anula. E vai aparecer uma força de atrito para esse sentido aqui, ó, já que o corpo está descendo, está acelerando aqui, ó. Primeira coisa, entender essa questão. Veja agora, o cosseno de 18,4 graus dá 0,948 e seno de 18,4 graus 0,316. Bom, a gente sabe que o PT, o P tangencial aqui, ó, ele é igual a 100 vezes seno de 18,4. Por que eu sei disso? Porque a gente já ensinou vocês que seno desse ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse caso, o oposto é o PT. Hipotenusa é o 100. Então, PT que eu estou querendo. E qual é o seno? Seno, eu peguei essa informação aqui, ó. Ok? Então, dá 31,6 o PT. Enquanto que a PN dá 94,8. Por quê? Porque eu faço cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente. Cateto adjacente, nesse caso, é PN sobre 100. Logo, eu coloco PN é igual a 100 vezes cosseno de alfa, que dá esse valor aqui. Bom, a gente sabe que o fator de atrito, a força de atrito, é igual ao μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal. A gente sabe que a normal é igual a PN, que é igual a 94,8 newtons. Coloca essa informação aqui, ó. Logo, a força de atrito é igual ao μ, foi dado 0,2 vezes 94,8, que dá 18,9 newton. Então, eu sei que eu tenho 19,8 newton para esse lado, para cá, e eu tenho o PT, que é 31,6 newton, para cá, ó. Com isso, eu tenho uma força resultante, que é 31,6, a força resultante vai ser 31,6 menos 18,9, é igual a 12,6 newton. Então, vejo que a força resultante é 12,6 newton, tá aqui, ó. Eu sei que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Bom, aceleração, então, é o quê? Força resultante sobre massa, né? 12,6 newton sobre massa, que é 10. Dá 1,26 metros por segundo quadrado. Com isso, eu tenho a aceleração. A força normal eu já calculei anteriormente, que é 94,8 newton. Vamos fazer outra agora. Outra é isso aqui, ó. Olha, eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho um corpo aqui.
Esse corpo aqui tem 4 kg, esse corpo aqui tem 6 kg. E eu estou dizendo o seguinte, que tem que haver repouso, significa que o sistema está parado. Aí qual a força de atrito para que está parado? Está em repouso, está parado. Então vejam que se não tivesse nenhuma atrito, se não tivesse atrito, esse sistema estaria indo para lá, ó, diretamente, porque esse corpo de 6 kg é maior que o corpo de 4 kg. Conclusão, a gente tem atrito, então isso não acontece. Então, sem força de atrito, o sistema deslizaria para a direita, que tem peso maior. Pronto, ok. Bom, a gente sabe que peso é igual a mg, a gente já aprendeu isso, né? Peso é massa vezes a aceleração gravitacional, que é 10. Então, para o caso de cada um dos corpos, vamos pensar aqui. O primeiro corpo, eu tenho 40 newton, porque é 4 kg vezes 10, e para o caso do peso 2, aqui eu tenho 60 newton de peso aqui, ó. E aparece também, no caso do corpo 1, no corpo 1 aqui, tem uma tração 1. No outro caso, tem uma tração 2. Então, esses são os dois corpos que estão ali, ó. Agora, como está parado, eu vou fazer assim, parado. Se está parado, T1 é igual a 40 newton e T2 é igual a 60 newton. Ou seja, essas duas forças têm que se igualar, ó. Essas também, ó, se igualam. Ok, agora vamos pensar agora o corpo aqui do meio, agora, esse corpo do meio aqui agora, ó. Esse corpo do meio tem o quê? Tem 100 newton para baixo, que é 10 kg, tem newton, tem uma força de atrito que está impedindo o movimento para a direita, né? Que ele estaria indo para a direita se não tivesse atrito, então a força de atrito está para o lado esquerdo. Tem a normal, tem a T1, que acabei de descobrir, e tem a T2. Então, fazendo balança agora desse corpo aqui, ó, no corpo de 10 kg, que é esse aqui, ó. O que eu tenho? Uma força, peso de 100, uma normal de 100 para cima, newton aqui, ó. Tem uma tração de T2 60 newtons, uma tração de 40 newtons aqui, ó, que é a T1 e aqui T2. Então, e aí o que acontece? Ainda tem o quê? Uma força de atrito para lá, ó, para a esquerda aqui, ó. Então, como é que eu calculo a força de atrito? Eu faço um balanço de força. A força de atrito mais 40, que está na esquerda, é igual a 60, para estar parado. Logo, força de atrito, isso aqui vai para lá, para o outro lado negativo, fica 20 newtons. Agora, se eu quiser saber qual é o coeficiente de atrito, eu lembro isso aqui, ó, força de atrito é igual a μ vezes N. A normal daquele corpo lá é 100 newton, essa normal aqui, ó. Logo, como eu tenho a força de atrito em 20 newton aqui, ó, eu coloco μ é igual a 20 sobre 100, que dá 0,2. Com isso, achei a força de atrito. Uma excelente questão. Vamos pensar outra aqui, ó. Eu tenho um carro, esse carro ele está viajando inicialmente, um carro de 800 kg viajando a 108 km por hora. Ele freia e para em 5 segundos. 5 segundos para parar de 108 km por hora até zero. Então a velocidade 1 dele é 108 km por hora e a velocidade 2 é zero. Bom, eu vou lembrar o seguinte, 108 km por hora é igual a 30 metros por segundo. É só dividir 108 por... A gente faz o seguinte, para descobrir o 108 km é 1000 dividido por hora, que é 3.600 segundos. Eu corto isso aqui, ó. Então eu sei que eu consigo descobrir que aquela velocidade é igual a 30 metros por segundo, tá bom? Porque 108 quilômetros, né? Lembrando que 108 cada quilômetro tem 1000 metros, tá? Por isso que é assim que a gente faz. Ok? Então, 30 metros por segundo é a velocidade inicial. Agora, a gente conhece essa expressão aqui, ó. Expressão velocidade é igual a v0 mais a aceleração vezes tempo. A velocidade inicial tenho, a final é 0. O tempo eu tenho 5. Logo eu consigo a aceleração. A aceleração é 30 sobre 5, que dá menos 6 metros por segundo quadrado. Aí eu penso o seguinte, ó, o carro, vamos pensar ele que agora é só um bloquinho aqui, ó, ele tem uma força de atrito para lá, tem 8.000 newton de normal e 8.000 newton de peso. A força de atrito, nesse caso, é a única força que está fazendo o carro, está submetido o carro. Por quê? Porque se eu apertei no freio, então eu já não estou mais usando o motor. Então, na verdade, a única força que tem nesse corpo é atrito. Então, a força de atrito é o quê? É a massa vezes a aceleração. Com isso, a força de atrito é de menos 4.800 newton. Essa força de atrito para parar o carro. Vejam que deu para usar a dinâmica com um pouquinho aqui de
cinemática, né? Que é velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. A outra questão é essa aqui, ó. Eu tenho um corpo, agora, esse corpo tem massa de 10 kg, ou seja, um peso de 100 newtons e o normal de 100 newtons. Para mover o corpo, eu preciso de uma força mínima de 60 newtons. Então, e para estar em movimento retilíneo uniforme, eu preciso de uma força de 50 newtons. Ele pergunta qual é o coeficiente de atrito estático, o μe, e qual o coeficiente de atrito dinâmico, o μd. A equação é isso aqui, ó. Para calcular a força de atrito estático, eu calculo o seguinte: a força de atrito para começar a mover o corpo é 60, o mínimo. Então eu coloco 60 aqui, ó. O N é normal, ele é 100 newtons. Logo, eu consigo calcular que o μ estático é 0,6. Para o corpo em movimento retilíneo uniforme, eu vou ter uma força de 50 newton. Né? E então, o que eu faço? 50 por 100 dá μd, que é o coeficiente de atrito dinâmico, que é 0,5. Então, nesse caso, é o seguinte, é mais difícil você tirar um corpo que está parado aplicando uma força. Nesse caso aqui eu preciso de uma força mínima de 60 newton para tirar esse corpo, para colocar em movimento. Eu precisei de 60 newton para cá. Ó. Por quê? Porque a força de atrito ela está para esse lado aqui. Então, vejam que para isso começar em movimento, a minha força tem que ser um pouquinho maior que a força de atrito, senão não entra em movimento. A próxima questão é essa aqui. Ó. Eu tenho dois corpos, o corpo A e o corpo B. O corpo A ele tem peso de massa de 2 kg e o B 3 kg. Aí é o seguinte, eu tenho uma força de 20 N aplicada aqui, ó, e eu digo que o coeficiente de atrito é 0,2. Eu pergunto qual é a aceleração desse corpo. A gente pode analisar separadamente os corpos assim. Ó. Veja que aí tem todas as forças, que é a força de atrito 1, a força de atrito 2, para cá. Eu tenho o normal do corpo A, o normal do corpo B, o peso de A, o peso de B. E tem aqui a força de BA exerce em A e a força que A exerce em B. Elas são iguais e se cortam, né? Então é o seguinte, eu posso pegar o seguinte, a força resultante é igual a massa total sobre área, sobre a aceleração gravitacional. A aceleração aqui, ó. Vamos considerar o conjunto como um todo. O conjunto como um todo tem massa de 5 kg. Se eu uso o conjunto como todos, eu penso o seguinte, tem 20 N para lá, tem 50 N normal, tem 50 N de peso. E tem a força de atrito. A força de atrito é calculada por essa equação. μ, coeficiente de atrito, foi dado aqui, vezes a normal. Normal eu tenho. Então, a força de atrito aqui, ó, é 10 newtons. A força resultante, então, é o quê? É o 20 menos 10, porque eu tenho 20 para lá e tenho 10 para cá, né? Que eu acabei de calcular o atrito agora. Significa que é 10 newtons. Força resultante é uma massa total vezes aceleração. Logo, a aceleração é o quê? 10 sobre 5, que dá 2 metros por segundo quadrado. Assim calcula a aceleração desse corpo. Para obter qual a força que A aplica em B, vamos analisar o corpo B. Massa de 3 kg. Força de atrito de B é μ sobre o normal de B. Normal de B é 30. Logo, a força de atrito em B é 6. O corpo B tem aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Estão juntos, né? Então, força resultante é massa de B vezes aceleração. Força resultante, na verdade, é força AB menos a força de atrito. Porque a força AB para lá, o corpo está indo para aquela direção. Então, força de atrito AB menos força de atrito. É a força resultante. Ó. E aí eu coloco na equação. Força AB menos força de atrito, que eu calculei, que é aqui, esse valor aqui, ó, é igual a massa de B que eu tenho vezes a aceleração que eu também tenho. Logo, força AB é 12 newtons. Tá bom? E força de B e B em A também é 12 newtons. Próxima questão, agora eu tenho dois corpos agora, só que agora eu tenho ligado por um cabo sem massa, um cabo que ele fica sempre esticado. Então, eu tenho 50 N aplicado aqui. Eu tenho 30 N aqui e 70 N aqui. Significa que esse corpo A tem 3 kg e o corpo B tem 7 kg. Né? O conjunto todo tem massa total de 10 kg. Se eu fizer o conjunto todo, eu pego força igual a massa total vezes aceleração. Força total, 50 é aplicada, é igual a 10, que é a massa total, vezes aceleração. Aceleração, então, é o quê? 5 metros por segundo quadrado. Então, veja bem, vamos pegar o corpo B agora, considerando a aceleração dele como sendo 5 metros por segundo quadrado. Ele tem uma tração aqui, ó. O corpo B tem uma tração puxando ele, porque o corpo está indo para lá, ó. Então, o que eu faço? Força de atrito, primeiro, já que tem que considerar atrito, né, gente? Ó. O atrito foi dado, é 0,4 coeficiente de atrito. A força de atrito é o μ
Pensa no normal de B. Normal de B é 70 newton. Então, 0,4 vezes 70 dá 28 newton. Então, o que eu faço? Eu tenho uma tração para lá e tenho uma força de atrito para lá. Com isso, eu pego tração menos 28 newton, que eu acabei de calcular o atrito, é igual a massa de B vezes aceleração. A aceleração foi calculada anteriormente, de 5. Então, o que eu faço? Ó? 7 vezes 5. Então, a tração é o quê? 7 vezes 5, que é esse valor aqui, mais o 28. Por que o 28? Porque esses menos 28 passam para o outro lado positivo. Então, fica 35 mais 28, que dá 63 newtons. Achei a tração. O último exercício é esse aqui, ó. Eu tenho um corpo, esse corpo A e o B. Aqui, ó, ele fica aqui, ó. Ele inicialmente está parado, de repente eu solto. Quando eu solto, ele vai atingir o solo aqui, ó, num dado ponto, que fica a 0,8 metros. Então, a massa de B foi dado, a massa de A foi dado. Coeficiente de atrito é de 0,2. Atrito, então, tem um atrito ali, significa que tem uma força de atrito para lá, ó. Já que esse sistema está tendendo a cair para cá. Bom, peso de B é massa de B vezes 10, que dá 20 newton, né? Massa de B é 2 kg aqui, ó. Se eu fizer um balanço de força no corpo B, eu pego P, que é a força-peso, menos a tração, porque tem uma tração para cima aqui, ó, tem que lembrar isso. Então, tem que considerar isso, é igual a massa de B vezes a aceleração. Nesse caso, eu acho que a aceleração é 20, que é o P, foi calculado, menos T sobre 2, que é a massa. Logo, a aceleração é o quê? 10, porque 20 sobre 2. Aqui, eu faço primeiro essa conta aqui, ó, 20 sobre 2 dá 10. E T sobre 2 dá 0,5 vezes T, né? Eu pego isso aí e vou usar esse valor daqui a pouco, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Agora eu vou pegar o corpo B, o corpo A agora, que é esse aqui, ó, né, o corpo A, e vou fazer todas as forças nele. Tem a tração, tem a força de atrito. Tá? Eu sei que a normal de A é 80 newton, porque é 8 kg, peso de A 80 newton. Força de atrito é μ vezes N. O μ a gente deu aqui em cima, né? Que é 0,2. Logo, vezes o N dá 16 newton a força de atrito. Então, o que eu faço? Ó? Tração menos força de atrito, que eu acabei de calcular de A, é igual a massa de A, que é 8 foi dado, quilograma vezes aceleração. A aceleração, eu achei essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. E o que eu faço então agora? Eu vou igualar, né? Porque a aceleração é a mesma dos dois. O que eu faço? Ó? 10 menos 0,5t é igual a t sobre 8 vezes 2. Que é, menos 2 aqui, né? Menos aqui, deixa eu arrumar aqui. Ó. T menos 2. Então, fazendo essa conta ali, ó, o que eu acho? Eu acho que a tração é igual a 19,2 newton. Então, o que eu tenho? Eu tenho tração 19,2 newton para cima e 20 newton para baixo aqui, ó, nesse caso. Logo, a massa de B eu sei que é 2 kg. O que eu faço? Ó? Força resultante é o quê? 20 para baixo menos 19,2. Força resultante é 0,8 para baixo, né? Resultante. Então, o que eu faço? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, eu vou ter 0,8 é igual a 2, que é a massa vezes aceleração. Aceleração, então, eu calculei como sendo 0,4 metro por segundo ao quadrado. Com isso, o que eu faço? Eu vou usar agora aquela lógica lá, essa lógica do Torricelli aqui, ó. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes área vezes variação de espaço. Variação de espaço, essa variação aqui, ó, 0,8 metros. Eu tenho o corpo começando, quando eu solto, tá 0. Então, velocidade inicial é 0. Velocidade final, ele está querendo. E eu pego 2 vezes aceleração, 0,4. Calculamos ali, ó. Vezes a distância, 0,8. Quanto falta para chegar no chão. Logo, eu acho que a velocidade que ele chega no chão é 0,8 metros por segundo. E a última questão é essa aqui, ó. Eu tenho um corpo aqui, ele está num plano inclinado. Eu tenho uma tração, a força de tração aqui, ó, essa força aqui, ó, é igual a tração, né? Essa força é igual a essa aqui, né? Ela se transmite. O corpo tem massa de 20 kg e tem um atrito impedindo esse movimento, o atrito para cá, ó, né? De 0,5, o coeficiente dele. A massa do corpo é 20 kg. Então, o que a gente faz? Ó? Se o cabo romper, o que acontece? Se o cabo romper, o corpo vai para esse lado aqui, ó. Então, faz o seguinte, ó. Se o corpo romper, como o corpo está indo para lá, eu tenho um atrito para essa direção aqui, ó. Nesse caso agora, né? Então, ele estava segurando aqui, ó. Então, força de atrito agora para essa direção. Então, eu tenho o peso,
porque é 200 newton, já que aqui é 20 kg. E tem a força PN, né? A gente faz aquele soma ali vetorial, a gente sabe que PN é igual a PN é P cosseno de θ. Cosseno de θ, a gente sabe, foi dado aqui como 0,8. Então, eu sei que o PN é 160 newton. Já o PT é P vezes seno de θ. Logo, o PT é 120 newtons. Como eu sei que PN é igual a normal, eu sei que normal é 160 newtons, né? A gente sabe que porque normal é o PN aqui, ó. Nós acabamos de calcular aqui, ó. Logo, força de atrito é o quê? Mi vezes normal. Isso é a definição de força de atrito, ó. Logo, Mi 0,5 foi dado, que é a coeficiente de atrito, vezes o N, dá 80 newtons. Com isso, eu penso o seguinte, eu tenho PT, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, eu tenho PT, que é o tangencial, a força tangencial, aqui, ó, PT, menos a força de atrito, é igual a massa vezes aceleração. PT, 120, nós calculamos aqui, ó. Força de atrito, 80, é igual a 20, que é a massa, vezes aceleração. Logo, a aceleração o quê? Isso aqui dá 40 sobre 20, que dá 2 metros por segundo quadrado. Ok? Espero ter entendido e até a próxima aula.